Hoje eu vou falar sobre o poder das luvas do Rudo e, e como ela funciona, quais tipos de habilidades ela pode conceder aos objetos que ele usa na mão, né? Eu tinha comentado antes sobre cada objeto, né, o índice de personalismo de cada personagem, e o do Rudo é um tanto um pouco diferente dos demais, que nem eu tinha comentado também, que o dos outros personagens simplesmente se transforma em uma espécie de objeto modificado. E no caso do Rudo, as luvas dele não modifica. Então, eu vou lá contar pra vocês. Vamos lá. Não vai ser um vídeo muito comprido, porque é algo muito rápido sobre as luvas do Rudo. Não é algo muito complexo. Bom, pelo menos eu acho que não é tanto. Vou resumir. Vou tentar dizer de uma forma um pouco mais simples de como funcionam as luvas dele. Bora lá. As luvas do Rudo foi dadas pelo pai adotivo dele, o Hector, porque as suas mãos elas têm feridas, né? Tipo, umas marcas totalmente estranhas. Ninguém sabe a origem. Diz ele que foi por causa do seu pai biológico que fez isso com suas mãos. Não sabemos se é machucados que ele feriu de propósito ou teve algum motivo para isso. Parece ser uma espécie até de marcas de maldição, algo do tipo. Pra mim, parece marcas de maldição. E ele sente muitas dores, né, nessas mãos dele. Porque dói, é como se fosse uma ferida bem aberta, queimadura, queima. Então as luvas foram uma forma de alívio para suas mãos. E é claro que ele, de vez em quando ele precisa lavar as mãos dele e as luvas. É claro que ele sempre tá de luva, porque ele tem medo das pessoas olharem para a mão dele e acharem algo ruim, tipo fazer bullying, porque é o que faziam muito com ele, era fazer bullying. Então as luvas foi um meio que se sentiu acolhido, né, pelo pai adotivo dele, e que é algo muito especial para ele, que tem muito carinho, essas luvas, que foi a única lembrança e o único objeto que ele teve do pai dele. Então, como funciona as luvas do Rudo? Vamos lá, como vocês podem ver, ele tá segurando algum tipo de objeto aqui na mão dele e uma aura negra, né, que no caso no anime é uma aura vermelha que aparece em volta de suas mãos. Tá fazendo alguma coisa com esse objeto. Começando que esse é um dos primeiras vezes que o Rudo usou o poder da mão dele foi quando ele caiu do abismo, que ele começou a pegar vários objetos na mão e começou a bater nos monstros de lixo. E naquele momento saiu uma pequena aura em volta de suas luvas, mostrando que estava começando a despertar alguma coisa ali. E a primeira vez que ele usou esse poder mesmo total das luvas, no momento que ele necessitava mesmo de usar esse poder, foi nessa luta aqui, que é do volume 3 de Gachakuta. Logo que ele encontra com um dos arruaceiros, que tem umas garras que eu tinha comentado antes das garras dele, que era o Jabber. E esse objeto que ele está segurando na mão é um amuleto. Esse amuleto pertence de um dos auxiliares dos zeladores. Depois vou comentar sobre o que esses auxiliares fazem. Eu acho que já até comentei, não me lembro direito, mas os auxiliares em Gachakuta são meio que os reforços ou suporte, né, dos zeladores. Eles não têm nenhum poder relacionado a algum objeto, né? Eles não são givers, mas estão ali para ajudar. E um desses amuletos era desses auxiliadores. Ele é um amuleto daqueles de boa sorte, que te dá proteção, né? Para poder proteger todos com a intenção de que ninguém se machuque. E guarda essa informação de que esse objeto aqui, ele é para proteger e para que ninguém se machuque. Essa é uma condição que tem nesse objeto. Então, o Rudo rapidamente pega esse objeto, né? Que é de um dos seus companheiros. E naquele momento, na hora que ele segura esse objeto, e ele se transforma nessa espécie de monstro de olho que tudo vê, com a intenção de proteger. Então, assim, como aqui diz no mangá, que comentam do seu poder, é que é extrair o máximo o valor de tudo em que toca. Ou seja, tudo que ele toca, qualquer objeto, ele fica modificado. No caso daquele simples amuleto, você pode ver aqui na mão dele, se transforma nessa coisa aqui gigante que parece um polvo com um olho, né, um ciclope, sei lá. E a intenção que tem nesse objeto é proteger. Então, conforme o Rudo luta nessa batalha, né, contra o Jabber, o objeto dele simplesmente não faz ataques assim de que
vai matar ou que vai destruir. A intenção desse poder que o Rudo tá usando sobre o objeto é apenas defender. Então, por exemplo, o Jabber vai pra cima dele pra atacar, o Rudo simplesmente só defende, ele só lança ele pra longe. Tipo, não machuca ele, mas também não faz com que ele chegue perto dele. Então, essa é uma das coisas que, dependendo de certos objetos, o Rudo pode impor as condições nele. Então, a condição que tinha nesse objeto, que simplesmente não era dele, e sim do companheiro dele, com a intenção de proteger, ele apenas só extrai o máximo do poder dele, utiliza ele até o máximo, tipo, dependendo de certos objetos. Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Uma caneta velha. Essa caneta velha, ela, com certeza, ela já foi usada muitas vezes, provavelmente. Mas se o Rudo pegar nessa caneta, ela simplesmente vai se transformar, mas não vai durar por muito tempo. E no caso desse amuleto, ele já pertenceu a uma pessoa e que foi cuidada por muito tempo. Ou seja, esse amuleto tem história, vamos dizer assim, tem muita história. Então ele só extraiu o máximo do potencial dele. É isso, resumidamente. Então, esse é um dos objetos que o Rudo usa praticamente no máximo. E após ele usar totalmente ele, após ele, né, terminar a luta toda, esse objeto se faz. Então significa que esse objeto já serviu para alguma coisa. Ele já mostrou serviço, né, para o seu usuário, significando que ele não precisa mais do Rudo. Então ele simplesmente vira pó. Não é todos os objetos que o Rudo pega e vira pó, porque, que nem eu comentei agora há pouco, depende de cada objeto que ele toca. Então, é bem roubado, uma habilidade realmente legal, assim, vamos dizer que, imagina, você, diferente das outras pessoas, de outros amigos seus, que tem um guarda-chuva, que tem um bastão, que tem uma tesoura e pode se transformar em um objeto modificado, você tem simplesmente uma luva. Ou seja, você pode pegar qualquer coisa e transformar numa arma. Uma simples faca pode virar uma espada, talvez. Isso vai depender muito daquele objeto que já foi usado ou não foi, ou pelo carinho que você tem por aquele objeto que você chegou a pegar. Por exemplo, se essa faca nunca foi usada, então ela não tem tanta utilidade, né, com o tempo. Então, o Rudo não vai conseguir deixar ela simplesmente tão modificada assim, ela só vai ficar por um tempo. Então é isso. Esse é o poder do Rudo. E nesse momento ele só tá usando esse amuleto só para defender dos ataques do Jabber. E o Jabber simplesmente só ele que tá atacando. O Rudo praticamente só utiliza do objeto para conseguir dar um soco nele. Então, se o Jabber for para cima, o Rudo só aproveita do poder do amuleto para dar uma surra nele. Então é isso. Esse é o poder das luvas do Rudo. Eu achei que não ia ser um vídeo muito grande, né? Porque não tem muito o que eu falar sobre as luvas do Rudo. É só uma pequena história pelo motivo que ele tem as luvas. E que elas foram muito especiais para ele. Então é isso. Tchau. Não deixam de deixar o like, se inscrever e falou.